Começa agora o programa Caderno Digital. Olá, obrigada por acompanhar o nosso trabalho aqui no Caderno Digital, o programa de entrevistas da TV Tech, em parceria com a TV Câmara Jundiaí. Aqui a gente traz informações, variedades, também prestação de serviço. E o tema de hoje é o autismo. A gente vai falar sobre a AMA, Associação dos Amigos do Autista, aqui de Jundiaí. Para isso eu convidei o Kleber Aparecido Sanches. Ele é um dos diretores lá da AMA, diretor de patrimônio e diretor administrativo. Kleber, bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Kleber, o que é a AMA, Associação dos Amigos do Autista? Quando foi criada e com qual objetivo? Bom, a AMA foi criada em setembro de 2013 com o objetivo de dar tratamento específico para crianças autistas. Surgiu da necessidade de um casal, pais de um autista, que procuraram tratamento e não acharam um tratamento especializado, que é muito comum acontecer. Por causa da patologia. Assim que acontece essa dificuldade tão grande? Porque hoje as terapias que existem no mercado, como psicóloga, terapeuta, fonoaudióloga, elas não têm uma especialização própria para o autista. Por causa das características do transtorno autista, é necessário ter um tratamento específico para ele. Então, esse casal não conseguiu isso para o filho ou para a filha e resolveu reunir outros pais e mães? Sim, porque passam pelo mesmo problema. Eu, por exemplo, sou pai de uma criança autista de 12 anos, o Nicolas, que também tinha esse problema. Embora tenha, por exemplo, um convênio médico, embora tenha uma assistência dada em clínicas particulares, o que acontecia? Embora ele tenha passado também pelo tratamento da APAE, chega um determinado momento que o profissional diz, olha, daqui em diante eu não consigo evoluir mais com a terapia. Não por ele não ter condições de ser especializado nisso, mas por conta das limitações do convênio? Sim, não, por conta das limitações, das características que o autismo impõe às crianças. Então explica pra gente melhor o que é o autismo, apesar de você não ser médico, né? Eu não sei qual é a sua profissão. Eu sou administrador de empresas. Mas você vive essa realidade, então você deve conhecer bem. Sim, desde os 3 anos de idade, que o Nicolas começou a apresentar os sintomas de transtorno e desde então nós viemos lendo, viemos procurando saber e nos informando sobre o assunto. O autismo ele é uma patologia, que é um transtorno onde acerta a criança principalmente na comunicação social, no convívio social dela. Ele, na verdade, clinicamente falando, é uma falha de comunicação entre os neurônios de sociabilidade dentro do cérebro da criança. Ele aparece geralmente, a criança nasce autista e ela vai morrer autista. A pessoa ela vai morrer com o autismo. Mas existem possibilidades de melhora. Sim, aí é que está. Por isso a necessidade de tratamento especializado, de um diagnóstico bem feito e de um tratamento especializado para o autismo. Isso vai deixar a vida dele muito melhor, socialmente falando. E também com condições de ter uma vida normal no que diz respeito a se comunicar, a ter um casamento, a ter uma profissão, a ter uma educação de qualidade, mas desde que ele tenha um tratamento específico para ele. Isso envolve medicação também, além das terapias? Em alguns casos é necessário a medicação para que ele se torne um indivíduo mais calmo, porque o autismo ele deixa a sensibilidade da pessoa à flor da pele. Uhum. E com um agravante que ela não consegue se comunicar direito, não consegue expressar direito aquilo que ela está sentindo. O que está incomodando, por exemplo. Incomodando ela. Para pedir para a pessoa, por exemplo, parar de ouvir uma música alta. Sim. Né? Nesse caso, ele não consegue expressar isso, ele não consegue externar isso. E isso gera um sintoma de euforia muito alta nele. Aí o que acontece? Em alguns casos, em algumas pessoas, isso chega a tal ponto que ela chega a convulsionar.
Porque explode uma adrenalina ali, um estresse muito grande. Um estresse muito grande e libera muita adrenalina no organismo dela. E esse excesso de adrenalina acaba gerando uma convulsão. E vocês atendem hoje quantas pessoas? Não sei se são só crianças ou se são pessoas de todas as idades. A ideia é, nós começamos com crianças. A ideia é nós termos o carro-chefe, onde nós espelhamos a fundação da AMA, foi a AMA São Paulo, que é pioneira no Brasil em relação a esse tipo de tratamento especializado para o autismo. E eles lá também têm a especialização com tratamento para adultos. Hoje, para você ter uma ideia, eles conseguem colocar adultos no mercado de trabalho como juízes, adultos no mercado de trabalho como engenheiros, como administradores de empresas, em linhas de produção de montadoras de automóveis. Pessoas que foram diagnosticadas com autismo, que tiveram um tratamento correto, que tiveram um encaminhamento correto e hoje tocam suas vidas normalmente. Mas também eu já ouvi falar que o autismo ele tem níveis, né? Acho que se chamam espectros. Sim, espectros autistas. Que é como quem tem microcefalia, que às vezes é imperceptível porque é bem menos evidente. E há alguns casos que são bem mais evidentes. É assim que vocês classificam? Sim, nós temos 3 tipos de classificação, que é o autismo leve, o autismo médio e o autismo severo. Tá ok? Esse é importante você ter o diagnóstico do autismo. Quanto mais cedo você tem esse diagnóstico, mais cedo você consegue fazer esse tipo de escalonamento. Tá ok? E consegue fazer o tratamento. Em alguns casos, inclusive, ele se torna, digamos assim, reversível, que a pessoa vai deixar de ser autista. Mas você consegue, por exemplo, flutuar em nível de graus. Uhum. Por exemplo, um severo com um tratamento, ele às vezes consegue regredir para, por exemplo, de médio a leve. Né? Ou você impede, por exemplo, daquela criança, daquela pessoa que tem essa patologia de sair de leve para evoluir para médio ou para grave. Isso tudo de acordo com as terapias específicas para o autismo. E lá na AMA, a Associação dos Amigos do Autista, vocês oferecem quais atendimentos e serviços? Como funciona? Hoje nós temos os seguintes serviços. Prestamos o serviço de diagnóstico, porque existem muitos pais que têm aquela confusão. Será que, por exemplo, meu filho é autista? Então, tem que haver um diagnóstico disso. Nós temos o serviço de psicologia, de tratamento psicológico para o autista e para a família do autista, que também é algo assim muito importante. Você não pode só tratar a criança, no caso da AMA, né? Porque lá nós nos especializamos, por enquanto, para as crianças. Ainda não temos a infraestrutura necessária ainda para chegar no nível de adolescentes e adultos. Mas para a criança nós ainda temos essa condição. Eu vou pedir para você me falar dos outros serviços oferecidos no próximo bloco. Tá, joia. Que agora a gente vai para o intervalo rapidinho e volta já já. Caderno Digital de volta depois do intervalo. Hoje eu estou com o Kleber, que é representante da AMA, a Associação dos Amigos dos Autistas de Jundiaí. Kleber, vocês atendem só de Jundiaí ou tem de cidades vizinhas também? Atualmente nós estamos tratando pessoas de Jarinu, de Itatiba, nós estamos tratando de Campo Limpo e de Várzea Paulista. Você estava me falando sobre os serviços oferecidos, o diagnóstico, né, que é onde tudo se inicia, a psicologia e o que mais? Nós temos terapia ocupacional, que é muito importante, porque por causa desta falha de comunicação, por causa dessa falta de, digamos assim, desse déficit de se expressar, muitas vezes ele tem uma dependência muito grande. Vou citar o exemplo do meu filho. Meu filho, até os 5 anos de idade, ele não pegava o copo de água sozinho. Embora o filtro fosse baixo e tudo mais. Então, ele sempre pedia, você quer água? Então, nós tivemos que entrar com toda uma parte de terapia ocupacional
que mostra esse movimento dele pegar o copo, de onde está o copo, dele poder ter essa sensibilidade, saber que isso não vai agredir ele fisicamente, para ele mesmo ter essa independência. E tem crianças que têm essa necessidade porque não conseguem se trocar sozinhas, não conseguem tomar banho sozinhas, embora não tenha nenhuma deficiência física que impeça ela de fazer isso. Talvez se cria o hábito, né, uma rotina na cabeça deles. Eu não sei como é que funciona, mas demorou um tempo até ele conseguir fazer? Sim, ele foi fazer isso foi começar a fazer isso desde os 6 anos de idade em diante. Mas a terapia ocupacional é justamente para que agilize esse processo. Mostre que essa supersensibilidade que ele tem, por exemplo, nas mãos, é algo que é controlável, é algo que pode ser adaptado, é algo que dá para ser treinado e nas necessidades dele. Hoje, por exemplo, ele já se troca sozinho, já toma banho sozinho, já pega, por exemplo, a água dele sozinho e aquilo que ele quer sozinho. Que bom. Então, isso é de acordo com essa terapia ocupacional, inclusive as pessoas que acompanharam o programa que foi ao ar ao Facebook, quando vocês estiveram lá gravando, nós temos uma sala que nós chamamos de sala sensorial. Bem colorida, muito legal, bonita. É a sala que as crianças mais gostam dentro da... Por quê? Porque é um lugar onde, através dos exercícios lúdicos, elas aprendem a fazer todo esse tratamento diário. De se trocar, de como colocar, por exemplo, a meia, de como amarrar o tênis, de como pegar as coisas e como guardar as coisas de volta no lugar, através de um tratamento bem lúdico, como se para eles aquilo fosse uma brincadeira. Acho que é a melhor forma de a gente aprender tudo, né? Sim, com certeza. Mesmo que não tenha autismo ou que tenha, sei lá, eu acho que sempre voltado mais pro lado mais alegre, bem-humorado. Sim, com certeza. E ela acaba fazendo isso, aquilo que se torna para ela tão natural que ela acaba fazendo sem perceber. E vocês também, você estava falando que oferecem bastante apoio para as famílias. Sim. Afinal, vocês são famílias também que dirigem a associação. O grande problema é assim, muitas vezes, por causa desse transtorno, alguém da família vai acabar tendo que dar uma atenção praticamente 24 horas para essa criança, para esse indivíduo. Justamente pela dificuldade de se trocar, de tomar um banho, pelas dificuldades que apresentam na escola, pelos déficits, e isso acaba se tornando estressante para a família toda, envolve toda a família toda. Eu vou citar um exemplo, o meu próprio exemplo com relação à minha mãe. Minha mãe tinha uma dificuldade, quando ela chegava em casa, o Nicolas pegava a bolsa dela, dava na mão dela e falava assim, tchau. Ah, ela mal chegou. Embora. Mal chegou, mas já pode ir embora. Por quê? Porque ele estava no ambiente dele, aquele espaço dele. A partir do momento que uma outra pessoa chega de fora, se torna um estranho para ele. Sim, está invadindo o espaço. Está invadindo o espaço dele, está invadindo o mundo dele, vamos dizer assim. E aí teve que ter todo um trabalho de acompanhamento junto, para ele ganhar confiança, para que ela entendesse isso e mostrasse. E muitas vezes isso gera um estresse. Ela virava para mim, olha, pô, é meu neto. Às vezes a pessoa pode se sentir até rejeitada, Sim. né? Mesmo compreendendo o problema, mas existe todo um sentimento também. Sim, e aí o que acontece? Por isso surgiu essa necessidade. Olha, nós não vamos tratar com psicólogas só o autista, nós vamos tratar também a família. Como a família dá vazão a esse estresse. Como a família trabalha esse tipo de coisa, como o pai e a mãe, por exemplo, ou a pessoa que acompanha ele, que faz isso. Nós temos outros casos de famílias que rejeitam o diagnóstico. Não aceitam. Não aceitam, simplesmente não aceitam. Eu não aceito que meu filho é autista. E isso acaba gerando um agravamento do quadro da criança. Porque a partir do momento que não aceita, não trata. Sim. Né? Eu acho que aí é toda uma questão mais psicológica. Ou, muitas vezes, rejeita essa criança. Eu lembro quando nós começamos a fazer esse tipo de patologia, quando nós começamos a entender que o Nicolas tinha esse tipo de patologia, nós procuramos profissionais. E eu lembro, até hoje, isso me marcou, quando uma das assistentes sociais da APAE foi na minha residência,
Ela olhou e falou, viu, sua casa é normal. Eu falei, se tornou um ponto de interrogação. Eu falei, viu, teria que ser diferente? Ela falou, não, tem casas que, por exemplo, por causa que a criança grita, os pais mandam lacrar janelas com concreto, lacrar as portas para que a criança não saia correndo para a rua. Falei, viu, independente do grau ou não, dessa dificuldade ou não, ele é meu filho. Eu tenho um problema e eu preciso tratar e quero que, à medida do possível, do mais imaginável possível, ele tenha uma vida normal. Infelizmente, essas pessoas, ela deve ter visto vários casos diferentes na carreira dela como profissional. Às vezes não é nem por mal, a pessoa não sabe como agir e fica assustada também e fica meio com vergonha de quem está em volta, a vizinhança, deve envolver uma série de coisas. Por isso a necessidade do tratamento da família. Por isso é necessário fazer um acompanhamento também com os pais, para que ele entenda isso e saiba, por exemplo, agir em situações onde muitas vezes ele está num cinema com a criança e as pessoas que estão em volta, essa criança, por causa da euforia de algo que ela viu na tela do cinema, ela vai se levantar, vai pular e ela vai gesticular. Como já aconteceu comigo. Você parece ser bem tranquilo com relação a isso. Quando acontece uma situação dessa que você está falando, como você reage? Tranquilamente, normal. Eu acho que, assim, hoje em dia, nós falamos tanto das diferenças, que o diferente é comum, que o diferente é normal, que nós temos que aceitar isso, que as pessoas começaram a entender isso. Embora isso, muitas vezes, apareça em algumas situações. Eu tive dentro de uma UPA uma vez, acompanhando minha mãe, não tinha com quem deixar o Nicolas, levei ele junto comigo. E se tornou um pouco demorado o atendimento, porque ele estava lotado. E aí o que aconteceu? Ele começou a cantar, como forma de se distrair. Um dos pacientes que estavam lá aguardando, por motivo de estresse, passou por uma situação lá e falou, pô, quem é o pai dessa criança que não sabe que aqui é um ambiente de silêncio? É necessário ela ficar quieta, ela não para e tudo mais. Eu falei, olha, o senhor me perdoe, me desculpe, ele é uma criança autista, ele tem esse comportamento e para ele ficar parado esse tempo todo aqui num ambiente estranho, com um monte de gente estranha, é complicado para ele. Tá vendo? Nada melhor do que a comunicação, o diálogo. Você fica aqui comigo que a gente vai para o intervalo de novo e volta daqui a pouquinho. Vamos lá? Intervalo, Caderno Digital. Até já. Caderno Digital de volta, estamos no terceiro e último bloco. Hoje a gente está falando da AMA, a associação que cuida de pessoas com autismo. E quem está comigo é o Kleber. Kleber, a gente estava conversando sobre os serviços que vocês oferecem, né? E você ainda ficou de falar mais alguns, pode falar. Nós temos, além da psicologia, nós temos também a fonoaudióloga, que é necessário para que eles desenvolvam a comunicação verbal. Nós temos a parte de terapia ocupacional, que nós já falamos, nós temos a parte de musicoterapia e temos a parte de arte-terapia. Essas duas são maravilhosas, né? Musicoterapia e arte-terapia. Quando eu estive na associação, eu vi vários desenhos bem coloridos, pintados por eles, achei lindo. E isso acaba ajudando no desenvolvimento da coordenação motora deles. E também nós temos a parte de acompanhamento pedagógico, que é muito importante. Hoje em dia as escolas, elas não têm a condição, não porque não querem, é porque falta um treinamento específico para o autista. Hoje em dia as escolas precisam saber, entender e como trabalhar, por exemplo, com o autista. Não é uma inclusão como acontece com quem tem síndrome de Down. Não. É bem diferente. Sim, porque ele tem todo um jeito, não adianta eu pegar, por exemplo, essa criança, colocar ela numa sala com outras 10, 15, 20 crianças, mesmo que seja da mesma idade dela, porque ela não vai acompanhar. Ela vai se sentir incomodada com esse ambiente. Então eu tenho que saber como introduzir essa criança nesse ambiente. E, por exemplo, e como eu vou ensinar ela o português, a matemática, a geografia. O autista não aprende. Isso eu escutei dentro de uma escola particular.
Ah, eu não tenho condição de ensinar o seu filho. Opa, pera lá, hoje ele lê português, inglês, espanhol, sabe tabuada do 1 ao 10. Parabéns. Tudo isso através desse treinamento próprio e específico para ele. Então, o autista precisa desse acompanhamento. E aprende sim. E aprende sim. Uhum. Ele aprende sim. Agora, eu preciso treinar esses profissionais para que eles saibam como ensinar isso, saber e aprender como também ensinar isso para a criança. Para eles é uma capacitação, uma qualificação, vai agregar aos conhecimentos desse profissional. Acho que é sempre bem-vindo. Sim. E hoje nós temos visto na mídia, por exemplo, autistas se formando em advogados, se formando em engenheiros. No Brasil mesmo? No Brasil mesmo. Uau! E desenvolvendo a sua profissão. Você estava me falando, quando eu fui fazer a reportagem lá na AMA, que aqui em Jundiaí existe uma estimativa do percentual de população com autismo? De 900 autistas, cadastrados no sistema da cidade. Então pode até ser que exista um pouco mais por conta da falta do diagnóstico, né? Vamos arredondar para uns 1000, por exemplo. E hoje, por exemplo, a estimativa geral, vou falar agora a nível Brasil, tá ok? Nós fizemos um levantamento no ano passado. No começo do ano passado, nós ligamos para a Secretaria de Saúde aqui de Jundiaí, eles nos deram esse número de 900 autistas hoje, que se tem conhecimento na cidade de Jundiaí. A nível Brasil, nós estamos falando de 2 milhões. É muita gente. É um número expressivo. Uhum. Né? A nível mundo, se nós formos levar isso a nível mundo, nós estamos falando de cada 100 crianças, 2. Então, tem que ter uma especialização voltada para isso. Não só uma especialização, mas como uma preparação da sociedade em geral para saber que é um problema que ele pode ser enfrentado e pode ser muito amenizado. Agora, uma coisa bem importante, que eu acho que a gente não pode deixar de falar, é a respeito das necessidades que a AMA tem hoje e da possibilidade de parcerias para melhorar o atendimento e ampliar também. Sim, nós temos hoje nós temos um prédio com capacidade para atendimento de 120 crianças. Qual o seu atendimento hoje? 40. Por que essa diferença? Por que vocês não conseguem mais? Porque eu tenho profissionais que são capacitados e treinados, mas que recebem um salário. E tenho uma dificuldade em captação de recursos financeiros para que isso aconteça. Então, para que eu gere mais atendimentos, eu preciso gerar mais recursos. Isso é a AMA, isso é Grendac, isso são todos eles. Todas as instituições hoje passam por isso, por essa dificuldade. Mas é uma dificuldade que nós estamos nos ajeitando e, assim, precisamos de parcerias com empresários. Aquela sala, por exemplo, que nós chamamos de sala sensorial, que é muito colorida, que tem todos aqueles equipamentos, ele teve um custo e foi um empresário que nos doou, foi uma empresa que nos doou. Senão vocês não teriam condições. Senão não teríamos condições de montá-la. Então, os equipamentos que nós temos lá hoje também é fruto de doação. Então, nós precisamos muito dessas parcerias. E é uma parceria excelente, por quê? Porque as empresas podem abater isso no seu imposto de renda. É um meio de hoje elas reverterem isso em alguma atividade social. Então, se houver essa parceria, quanto mais parcerias tiver, maior é o número de atendimentos hoje prestados dentro da AMA. Quem sabe vocês já atingem a capacidade de 120? Seria maravilhoso. Queremos isso desesperadamente. E um dos outros nossos projetos futuros é, por exemplo, ter a escola dentro da AMA. Ter o atendimento dentro da AMA e ter a escola dentro da AMA, para que haja esse casamento mais rápido entre, por exemplo, a comunicação do professor com o terapeuta ocupacional, do professor com o psicólogo daquela criança, que trata aquela criança. Falam multidisciplinar. Multidisciplinar. Né? Porque assim existe toda uma interação, os profissionais sabem o que um está fazendo, o outro está fazendo. A parte técnica escolar junto com a parte clínica dele já dentro do mesmo local, dentro do mesmo ambiente. Mas se eu já tenho um custo elevado, por exemplo, só na parte clínica, com a parte escolar também, que eu preciso de praticamente um professor para cada indivíduo, fica muito mais pesado ainda. Então, nós estamos nos preparando para que isso aconteça, mas ainda é um projeto bem futuro.
Agora, me conta um caso bacana que está lá desde o começo, que você percebeu uma evolução surpreendente. Eu tenho uma criança, eu tenho bastante Mateus lá. Né? Nós, é a geração Mateus. É a geração Mateus. Tenho bastante Mateus lá. Um dos Mateus, ele era uma criança assim, muito agitada, mas muito assim, irritada mesmo. Era difícil o comportamento dele. E ele hoje já é uma criança mais calma, mais tranquila, que participa de todas as terapias. Antes, os pais comunicavam com a gente e falavam assim, olha, eu não consigo levar ele, por exemplo, no supermercado. Um de nós tem que ficar em casa com ele e o outro vai ao supermercado fazer compras. Hoje já não. Hoje eu já consigo, por exemplo, levar ele ao supermercado. Hoje eu já consigo, por exemplo, já não tenho tanta reclamação, por exemplo, dentro da escola. Já tem se comportado melhor, já tem agido melhor. Então, essa interação é possível, esse tratamento dá certo, ele funciona e dá resultado. Vamos deixar o contato, o endereço, o telefone, se vocês tiverem uma página no Facebook? Nós temos uma página no Facebook chamada Ama Jundiaí. Nós temos um site que está em desenvolvimento. Ele ainda não vou passar o endereço dele porque ele está em desenvolvimento, nós estamos reformulando ele todinho, mas nós temos também o telefone 548-0013. Se você quiser tiver mais informações, tiver uma criança dentro da sua família que você acha que tem essa patologia, nos procurem. Nós estamos no bairro do Caxambu, na Avenida João Cerezer, número 2960, na cidade de Jundiaí. Muito bom! E aí, quem assistir nossa entrevista pode entrar em contato para tirar dúvida ou fazer uma parceria. Muito obrigada, querido, pela sua presença, pela sua participação. Eu que agradeço aí a disponibilidade de vocês e por nos ceder o espaço para trocarmos num assunto. E a gente vai ficando por aqui. Te vejo na próxima edição do Caderno Digital. Até lá!